Lula afirmou que não é corrupto, pois o Supremo Tribunal Federal anulou seus processos. Momento Lula agora. Pois é, Augusto. E para tentar justificar o reembolso, o petista passou a criticar os governos Temer e Bolsonaro, a Operação Lava Jato e a imprensa, dizendo que eles, e não o seu partido, que acabaram com o país e com a Petrobras. Teremos mais um período de corrupção? Como é que o senhor vai mudar essa história toda para não acontecer novamente? Primeiro, você já falou do passado. Você poderia começar a fazer a pergunta dizendo que a Suprema Corte anulou todos os processos contra mim. Seria mais justo da tua parte começar assim. A segunda coisa que você poderia perguntar para mim é que é verdade que devolveram 1 bilhão para a Petrobras, mas é verdade que destruíram 4.400.000 postos de trabalho. É verdade que deram um desfalque no Estado de 58 bilhões de reais que deixou de ser arrecadado pelas empresas que foram quebradas. É verdade que se deixou de arrecadar para esse país 270 bilhões de reais que deixou de ser investido. Porque a Lava Jato não teve outra tarefa senão a de prestar contas ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, tentar destruir a indústria de óleo e gás nesse país, tentar fazer com a Petrobras o que eles fizeram, destruindo a Petrobras, a indústria de óleo e gás, a indústria naval e a indústria de engenharia brasileira. Que a empresa tem dificuldade de reconhecer o erro que cometeram. Eu acho que seria tão importante, tão honesto, alguém da empresa falar: olha, eu queria pedir desculpa ao presidente Lula, porque nós acreditamos em todas as mentiras que o Moro contou, em todas as mentiras que o Zé Leal contou, e nós divulgamos e não era verdade, então eu quero pedir desculpa. Adotou a prática de dar entrevistas em vez de enfrentar o povo, falar ao povo como deve todo candidato. E aí, essas perguntas, elas têm que ser respondidas à exaustão. Fez muito bem a Rádio Itatiaia em colocar no ar exatamente essa pergunta. É a cobrança. Na verdade, não é uma pergunta, é uma cobrança. E como ele disse que o dinheiro foi devolvido, mas que, na verdade, é a Petrobras que é culpada? Como a Lava Jato exagerou, como a Lava Jato é culpada? Não é, não. A Lava Jato foi o maior movimento brasileiro, né, que revolucionou o mundo jurídico, que vai ser lembrada para sempre. E vai ser lembrada também pelas derrotas. Houve derrotas posteriores e uma delas ficou estampada ali, essa figura do Lula esbravejando, tentando se fazer como indignado, né? Na verdade, a Lava Jato mostrou um roubo da Petrobras e não mostrou uma decadência da Petrobras. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ao dizer que está defendendo a Petrobras, está defendendo caminho para mamar mais ainda nas tetas do serviço público. É assim que esse pessoal vive, exatamente pendurado no dinheiro público. A Petrobras é deles, dos donos, dos funcionários, dos diretores da Petrobras. É o melhor emprego do Brasil. É o melhor emprego do Brasil. Ainda tem aquele ar, iniciativa privada, né? Os diretores são os executivos, é nada. É uma estatal e que consome o próprio dinheiro da estatal. Não está nem aí o preço do combustível, nem nada. Aí é com os seus empregos, seus salários e suas vantagens. O Lula, falando desse jeito, parece que ele caiu aqui no Brasil depois de um conto de fadas. Não, ele esteve preso porque foi condenado. Não foi prisão preventiva do Lula. Lula não foi preso preventivamente, como falou o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, das prisões preventivas demoradas da Lava Jato. Ele foi preso, condenado em segunda instância. Era a norma do momento. O Supremo mudou para tirar o Lula da cadeia. E como é que uma pessoa assim, questionado, tem a cara de pau de se candidatar? Eu ainda tenho esperança ainda de que Lula não será candidato para não nos passar por um constrangimento assim. Algo mais, Augusto? Eu acho importante, Guilherme, lembrar essa história, porque, segundo o PT, os jovens votam no Lula. Se há algum sentido nisso, é porque os jovens estão confirmando aquela frase do Ivan Lessa, né? A cada 15 anos o Brasil esquece o que aconteceu nos 15 anteriores. Então é preciso contar assim. E mais, o Lula, em todas as eleições feitas depois que a Lava Jato descobriu isso aí, o PT teve de amargar fiascos de bom tamanho. Nós estamos esquecendo que a última eleição municipal reduziu a metade o PT. O PT é um partido perdedor.
das últimas eleições e vai perder agora. Agora, tem razão, Guilherme. Como é que o Fachin, tá, o nosso... Como é que é? O jeito que fala quiçá, em vez de quem sabe. Quiçá o Fachin toma alguma vergonha e vem dizer, não, eu avisei no meu voto que ele não foi absolvido, que não era anulação das sentenças, que ele continuava culpado. Deve falar. Ou então algum ministro do Supremo, dos dois nomeados pelo atual governo, deveria dizer, Fachin, tá dizendo aí o cara que ele tá inocente, você inocentou. Você inocentou ou não? Esse tipo de covardia realmente cansa, o Guilherme tem razão. Diga, Ana. E que coisa que os checadores aí não apareceram, né? Sumiram para contestar ou pelo menos bater todas essas falas aí. Agora eles estão escondidos, né? Não apareceram para checar cada palavra aí do que o ex-presidiário disse. Vitor, o Zé, o Fiuza e o Augusto já falaram muito bem sobre isso. Eu vou trazer apenas um contexto, obviamente, daqui dos Estados Unidos. Eu escrevi hoje um artigo na revista Oeste. O título é Tragédia Anunciada, né, que fala exatamente da administração, da atual, dos 14 meses da administração Joe Biden e de como alguns democratas estão chocados, né, com a antiga autossuficiência petrolífera, energética e agora pedindo petróleo para Venezuela, para Irã, inflação a quase 8%, prateleiras vazias. E aí fica a lição para a gente no Brasil, porque muita gente pergunta, bom, mas o que aconteceu? Gente, o que aconteceu não aconteceu nada, porque tudo que está acontecendo foi dito em campanhas, foi dito em debates, foi explorado, foi questionado. O Joe Biden foi questionado em vários debates o que o senhor fará em relação a políticas de combustíveis fósseis. Ele disse, vou cancelar todas as autorizações para exploração. Pronto, acabou, e vai ser isso mesmo. Tirar, por exemplo, aí, recursos da polícia naquela campanha Defund the Police. Agora os índices de criminalidade estão explodindo nas grandes capitais americanas. Então, acho que fica a lição para a gente, não é por falta de aviso. Lula está falando tudo que ele vai fazer. Ele vai revogar o teto dos gastos, ele vai revogar a reforma trabalhista, que deu mais liberdade aí para o trabalhador, que facilitou o trabalhador a vida e a liberdade de empreender do brasileiro. Ele diz que vai regular a mídia, que é preciso regular os veículos de imprensa no Brasil. Então, as eleições têm consequências. O nosso voto é uma arma muito poderosa. Os americanos estão pagando caro aqui por esse voto, mesmo dentro do contexto, Vitor, da eleição confusa, cheia de perguntas ainda, que foi a eleição presidencial de 2020. Mas está aí, a lição está aí. E muitos democratas estão assustados. Nossa, mas não havia previsto isso. Como não? O Joe Biden falou com todas as letras exatamente o que o Lula vem falando aí nessas entrevistas muito claras, muito claras. Então depois não dá para a gente chorar o leite derramado.